Estamos chegando com mais um Conhecer e Aprender e hoje é dia de falar de maternidade. Sim, essa fase tão bonita na vida da mulher, mas que às vezes fica muito difícil de administrar quando entra em jogo o lado profissional. Deixar os filhos em casa com a babá e ir trabalhar ou encontrar uma alternativa menos traumática para essa separação. Fica ligadinho que tem isso e muito mais no programa que está apenas começando. Quando a licença maternidade termina, é hora de voltar ao trabalho, que para muitas mães é um verdadeiro dilema. Como e onde deixar o bebê? Algumas empresas investem em espaços de creche dentro do seu ambiente, mas a maioria não tem essa opção. Então, como conciliar a vida materna e a área profissional? Para conversar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos a Carla Lindoso, que é mãe e que também teve essa experiência e pode compartilhar conosco de como é difícil conduzir isso. Muito bem-vinda a Conhecer e Aprender, Carla. Carla, hoje você tem quantos filhos? Tenho 5 filhos. 5 filhos. Você teve uma vida profissional antes do primeiro filho? Como é que foi um pouquinho dessa história? Antes do meu primeiro filho, eu era estudante. Certo. E veio as necessidades, né, com a vinda da maternidade. E para conciliar filho e maternidade, filho e trabalho, eu tive que conciliar os dois, ficando em casa cuidando do mais velho. É complicado, né, você lidar com essa fase da infância, porque você fica dividida entre ter que voltar para o mercado de trabalho e deixar o seu filho à mercê, às vezes de babá, às vezes de qualquer pessoa que pode cuidar dessa criança. Mas aí a tua história seguiu, né? Você teve outros filhos. Sim. E como é que foi esse processo? Então, você trabalhava e você chegou a gerar algum tipo de empreendimento a partir daí? Como é que foi? Bom, quando veio os outros filhos, eu continuei trabalhando como vendedora e conciliava trabalhar fora e ter que ficar com as crianças, e também tinha a parte do artesanato, que não era aquele meu foco principal. Mas aí veio as necessidades, veio o casamento, o relacionamento foi evoluindo, veio os outros filhos e eu tive que ficar mais em casa. Sim. E a partir daí foi surgindo ideias de artesanato e fui amadurecendo isso com o tempo. Isso daí te aproximou mais dos teus filhos? Como é que foi? Isso? O tempo que você passava com eles, que você dedicava a ele, enquanto fazia o artesanato, era um tempo muito próximo? Ou esse tempo também você acabava ficando dividida entre ter que produzir e ter que cuidar dos filhos? Em produzir, ficar com os filhos, eu tive que aprender a conciliar com o tempo. Mas tinha um seu lado gostoso, prazeroso, e tinha um seu lado de responsabilidade, que aí requer mais atenção para aprimorar as peças. Mas dava para conciliar. Certo. E nesse caso, como é que as crianças, você percebia que as crianças recebiam isso, né? A tua presença estava muito mais marcante na vida deles, enfim, por conta de você estar muito mais próxima, ou eles realmente, você acha que para eles era indiferente isso? Como é que eu posso responder isso? Porque é tão difícil, né? É prazeroso você ver a alegria deles de não estar ausente, e sim presente. Né? É difícil falar porque você é mãe, você deve ter passado uma história, Eu tenho uma história dolorida atrás desse colorido todo de hoje. Pois é, mas aí a pergunta que eu faço essa decisão de ficar mais próxima a ele, de estar mais próxima das crianças, aos seus filhos, é muito mais por conta de você querer de fato suprir essa necessidade sua enquanto mãe, ou suprir uma necessidade deles enquanto filhos, de você acompanhar, de você estar mais próximo deles. Como é que você analisa isso? E até mesmo como é difícil você abdicar de uma carreira, né? Se eu não estou enganada, você trabalhou, teve uma vida aí como bancária. Você deixou de prestar esse serviço para atuar diretamente com os filhos. Houve perda? Você acha que houve perda nesse sentido? Nessa fase eu não vejo como perda, sim, e sim como um ganho, como mãe, amadurecimento, na questão profissional. Porque o que antes era hobby passou a ser sua profissão. Passou a ser minha profissão. Eu comecei a liderar isso, né, e botar forças, erguer as mangas e trabalhar com mais
firmeza. E hoje você, então, tem um empreendimento nessa área? Eu tenho um empreendimento. Que é da área de artesanato, Sim, certo? sim. E aí, como é que você faz? Você tem uma empresa, você tem funcionários, ou você continua fazendo as peças? Eu continuo fazendo as peças sozinha. Eu produzo elas sozinha. Como diz a minha querida Kátia Medeiros, eu só não faço chover. Mas sempre que eu posso, eu estou à inteira disposição dos meus clientes. Mas também tem um grande detalhe, né? Muitos anos se passaram, você hoje é uma mãe que tem uns filhos que já estão entrando na vida adulta. Sim. E eles têm um grande exemplo também a seguir, né? De Falam força e determinação. Com muito orgulho, eles admiram muito o meu trabalho. Hoje eles não estão tão presentes, mas o pouco que eles ficam comigo, é um montão de tempo, porque cada peça que eu faço, cada brilho, cada cor tem um pouquinho deles. Tem um sentimento, Tem um né? sentimento, porque eu faço por eles. Isso é alma. Eu estou trabalhando nisso por eles, pro futuro deles. Isso é a alma do artista, né? Sim. É você colocar em cada peça que você faz um pouquinho da sua história. Sim. Então isso é muito, muito interessante. Carla, realmente a tua história é uma história muito legal e a gente sabe que tem muitas mães que se identificam com essa história, porque é muito difícil para uma mulher que tem uma vida ativa profissionalmente abrir mão dessa vida para seguir uma carreira como mãe de período integral. Mas você conseguiu conciliar isso e eu dou parabéns para você ter superado até as suas dificuldades, porque realmente não deve ser fácil. Eu quero agradecer a sua participação, viu? E olha, você que está acompanhando, pode ver que tem muita coisa que tem relação com a sua vida e que também pode abrir aí uma esperança para você. No segundo bloco nós vamos ainda conversar principalmente sobre a dificuldade de entrar no mercado de trabalho após a licença maternidade. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já. E hoje o tema aqui é maternidade, mercado de trabalho. Eu estou aqui com a Kátia Medeiros, que também é mãe, mas que também é empreendedora e que é coach, né? E vai poder falar um pouquinho sobre essa grande dificuldade, né? Que é conciliar também a vida materna e a vida profissional. Kátia, seja bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Obrigada. Kátia, primeiro a gente quer entender, nós lemos uma pesquisa britânica que fala aí que 60% das mulheres acham que a carreira declina após a licença maternidade. Na sua visão e até na sua experiência também como mãe, isso é uma realidade e quais são os pontos e as principais implicações dessa questão? É uma realidade, isso aconteceu comigo. A mulher ela precisa de um tempo para viver em fusão mesmo com o bebê. Então, assim, quando a gente se torna mãe, a gente sai da sociedade, vai viver o puerpério ali com o bebê. E a questão da carreira, a licença maternidade, ela tem prazo para acabar. E nem sempre essa mulher está pronta para voltar a ser tão produtiva quanto. Então, assim, esse é um dos pontos que faz com que a produtividade dela caia, que ela vai insatisfeita, porque ela não deveria estar ali, ela deveria estar em casa com seu bebê. A maioria das empresas são 4 meses de licença maternidade. A ONU fala que o certo é amamentar exclusivo 6 meses. Então, aí já existe um erro. Essa mãe quer amamentar 6 meses e ela não consegue por conta das necessidades que também nem cabe a ninguém julgar. Tem que voltar ao trabalho, volta. Mas ela não volta como ela estava antes. Ela volta improdutiva porque a cabeça dela, o coração dela está em casa com aquele bebê. E assim, quando a gente vai voltar ao mercado de trabalho, eu não passei por isso porque eu parei de trabalhar ainda grávida, mas eu acompanho algumas histórias. É uma decisão muito difícil, com quem eu vou deixar meu filho. Isso pesou muito para mim, eu sou de fora, eu não tenho família aqui, a família do meu esposo, a mãe do meu esposo trabalha, a gente não tinha com quem contar. E assim, ele era tão pequenininho para deixar com outra pessoa os cuidados, o que é que vão fazer com meu filho, o que é que ele vai aprender? Então, assim, isso é uma decisão difícil que a mulher tem que tomar, estando num período tão frágil que é o puerpério. Certo. Agora, existem também algumas outras pesquisas que apontam um dado que eu achei bem interessante, mas que muitos executivos entendem que a mulher, a partir do momento que se torna mãe, ela se torna ainda mais criativa. Na sua ótica, isso é uma realidade e qual é o sentido disso? É também uma realidade. A gente, quando se torna mãe, o cuidado com o bebê, a gente tem contato com a nossa criança interior, que ela é super criativa. Então, assim,
várias coisas são afloradas, várias coisas são ressignificadas. Então, assim, esse contato com o cuidar exclusivamente de um ser, do desenvolvimento de uma criança, isso desenvolve na gente. A gente tem um encontro com a gente mesmo, por a gente ficar um pouco afastada da sociedade, muito em contato com o bebê. Então, a gente acaba que se escuta muito e várias coisas que estavam adormecidas vêm. Essa mulher ela se torna mais criativa, mas assim, isso não quer dizer que com 4 meses de licença maternidade ela vai voltar super profissional, porque tem outros fatores que implicam também. Certo, e a gente também pode entender que a partir do momento da maternidade, até por conta dessa criatividade da mulher e por essa ação tão ativa e tão atuante na vida como um todo, leva aquela mãe a desenvolver várias possibilidades de empreendimento. Foi o que aconteceu com você. Você tem um espaço hoje onde recebe algumas mães, enfim. Mas essa questão da possibilidade de empreender durante a gravidez ou após o período de licença maternidade, ali é uma realidade hoje na vida das mulheres, certo? Exatamente. O empreendedorismo está vivendo um momento bem bacana, que é a questão do empreendedorismo materno. São mulheres que se tornam empreendedoras após a maternidade. Eu sou uma delas. Eu nunca na vida imaginei ter o meu negócio ou empreender, nunca. E isso veio realmente da vontade de estar com ele. A minha motivação para empreender, cada pessoa tem a sua, foi estar com ele. Então, eu queria construir algo que eu pudesse desenvolver uma carreira, pudesse principalmente ajudar outras pessoas, mas que eu não tivesse que abrir mão de ver o primeiro passinho, de ver o primeiro dentinho rasgar, de sentir aquele cheirinho no cangote, que é uma delícia, assim, de ter esses momentos. Eu não queria ter que sair do meu trabalho para ir para pediatra. Eu queria estar com ele, eu quero ser a referência dele. Então, assim, várias mulheres estão buscando esse movimento. É até um movimento antropológico, porque as nossas avós tinham um perfil da mulher que era mais doméstica, ficava mais em casa. As nossas mães não, elas foram em busca do mercado de trabalho, conquistaram, terceirizaram um pouco a nossa criação. E agora, essa nova mãe, esse novo modelo de mãe, ele vem tentando conciliar essas duas coisas. Ela quer estar em casa, ela quer se dedicar ao filho, quer se dedicar à criação. Muitas vezes chamam de louca, como assim, no século XXI, você parar de trabalhar para ficar com o filho, isso não existe mais, tem babá para isso. Mas, assim, eu e várias outras mães estamos vendo que a importância realmente da mãe ser referência, da mãe estar perto, da mãe acompanhar, entendeu? Então, por isso, o empreendedorismo vem para facilitar isso. Você consegue conciliar seus horários, você consegue organizar a sua agenda para dar atenção ao seu filho e dar atenção ao seu negócio. E, assim, como ele vem junto com o bebê, eles vão crescendo juntos, entendeu? Isso aconteceu comigo. Quando eu criei meu primeiro projeto após a maternidade, ele se chamava Enquanto Ele Dorme. Porque enquanto ele dormia, eu trabalhava e comecei a me desenvolver. Foi quando eu fiz a formação do coaching, comecei a atender. Eu atendia quando ele dormia. Como meu público são mães, os horários conciliavam. Às vezes eu atendia com ele mamando. Então, assim, a minha prioridade sempre foi e sempre vai ser estar com ele. Presenciar o crescimento dele, participar de tudo. Como você falou, e até no exemplo que nós vimos no bloco anterior com a Carla, geralmente vai desenvolver uma atividade, vai entrar no empreendimento onde vai favorecer essa proximidade com a criança. Porém, uma vez que a maioria das mães empreendedoras vão estar focadas no mercado voltado para a maternidade, na sua grande maioria, você acredita que pode ser que, nesse momento, as atividades da mãe, por ela trabalhar de tempo integral como mãe, conciliar do seu lado profissional, pode haver uma certa confusão no sentido do tempo dessa mulher, ou seja, para ela não tem hora, o empreendimento dela é dentro da casa dela algumas vezes, às vezes é num espaço um pouco mais ali onde a criança já está e ela acaba ficando um pouco mais, ou seja, não tem hora para ninguém bater na tua porta e te pedir ajuda. Isso também pode acontecer, né? Também, a questão da gestão do tempo é uma das maiores dificuldades que a gente tem. É bem complicado conciliar, porque a gente no trabalho precisa de uma certa organização e você está com a criança, você nunca tem ambiente organizado. Então, assim, tem que trabalhar bastante a cabeça com relação a isso, para aceitar essa bagunça ou tentar conciliar isso. Cada pessoa funciona de um jeito. Então, assim, se você trabalha em casa, tem que funcionar com a sua casa, entendeu? Assim, é bem particular isso. Por conta dessa questão da gestão do tempo, hoje em dia já existem espaços compartilhados, onde aceitam as crianças e as mães podem trabalhar, estarem no mesmo ambiente, está na hora de mamar, está na hora de dar uma papinha, está na hora de comer, a mãe vai lá e faz isso, entendeu? Ela está próxima do bebê, ela não tem que deixar o bebê em casa com a babá, não tem que colocar ele na creche muito cedo. Então, hoje em dia já é possível
aqui no Brasil já tem alguns espaços compartilhados. O que antes era uma empresa proporcionando uma creche, hoje, na verdade, é um espaço para a criança que proporciona uma sala de trabalho para a mãe, é isso? Exatamente. Que chama de coworking, exatamente, é isso? É o coworking familiar. Na verdade, é um espaço compartilhado para que as mães vão trabalhar e tem o espaço para que as crianças fiquem fazendo recreação, mas eles estão no mesmo ambiente. Então, assim, a troca da fralda é feita pelos pais que estão no local, justamente para fortalecer o vínculo, não deixar a responsabilidade para terceiros. Então, entendeu? Assim, dá para conciliar. A mãe está trabalhando, está focada, naquele momento ela vai trabalhar e a criança vai fazendo atividade. Perfeito. Kátia, muito interessante, muito legal. Eu quero parabenizar você pela sua força, né? Força de vontade. E até fico imaginando aí a luta que é você ter que dar atenção ao seu filho, mas também ter que dar atenção a outras pessoas que precisam da orientação que você está dando. Mas que você conseguiu e chegou até aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Olha, gente, realmente é muito difícil, não é fácil nós caminharmos assim, mas você que é mãe sabe que é possível, porque nós mulheres temos uma força incrível que é retirada não sei de onde, mas nós caminhamos muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo e já já nós voltamos.